Fala galera, e finalmente chegamos às finais da NBA da temporada de 2020. Nas conferências Leste-Oeste, tivemos o Miami Heat de um lado e Los Angeles Lakers do outro lado para essa final. E hoje a gente vai falar um pouco sobre a trajetória desses dois times até a final e, obviamente, eu vou dar a minha aposta aí de como que vai ser esses encontros aí da melhor de 7 das finais e quem que eu acho que vai ser o campeão da NBA desse confronto de final aí. Então, bora lá! E Lakers e Miami chegaram aí à final da temporada de 2020, essa temporada que foi marcada, na verdade o ano de 2020, por toda essa questão do coronavírus e também dos protestos, né, contra o racismo e abuso de poder lá nos Estados Unidos. E a gente vai falar hoje um pouco sobre a trajetória desses dois times, né? Como que o Miami chegou à final do lado da Conferência Leste, como que o Lakers chegou do lado da Conferência Oeste e como que vai ser, né? Como vai ser esse confronto de melhor de 7, LeBron e AD de um lado, Butler, Adebayo e o time jovem aí do Miami do outro lado. E vamos começar pela Conferência Oeste, vamos falar um pouco sobre a trajetória do Los Angeles Lakers até a final da NBA. Primeiro, o fechamento da temporada regular, que foram aqueles 8 jogos ali que os 22 times da NBA fizeram para fechar a classificação para os playoffs. O Lakers acabou usando esses 8 jogos para dar um ritmo de jogo para o time, até um pouco de entrosamento, porque eles já entraram na primeira colocação da Conferência Oeste e com uma vaga garantida dos playoffs. Então eles nem levaram muito no gás ali, na pressão, todos os jogos, tanto que o Lakers acabou ganhando só 3 dos 8 jogos, perderam 5, eles ganharam do Clippers, que foi muito importante esse jogo, que foi o primeiro, e por essa rivalidade, né, rivalidade eu digo na questão que eram os dois times favoritos ali para chegar na final da Conferência Oeste, ganhou também do Utah Jazz e ganhou do próprio Denver. Mas no final, mesmo com só 3 vitórias, o Lakers acabou ficando aí na primeira colocação da Conferência Oeste. Já entrando nos playoffs, o Lakers acabou enfrentando no primeiro round o Portland Trail Blazers, do MVP da bolha, o Damian Lillard, do Carmelo Anthony e do CJ McCollum. Portland estava muito empolgado, entrou para esse primeiro round muito empolgado, porque eles tinham lutado ali naqueles 8 jogos para conseguir uma vaga, a 8ª posição do Oeste para os playoffs, jogaram um play-in contra o Memphis, e acabaram ganhando do Memphis. Então o Portland estava bem animado aí, empolgado mesmo para esse primeiro round dos playoffs. Tanto que o Portland acabou vencendo o jogo 1 contra o Lakers, o que acabou surpreendendo todo mundo e até deixando uma dúvida perante o time do Lakers, né, que era o grande favorito para chegar na final da Conferência Oeste e para o título da NBA, mas aí depois o Lakers acabou ganhando 4 jogos seguidos, acredito que analisaram ali naquele primeiro jogo os erros e como jogar contra o Portland e acabou passando aí para o semifinal da Conferência Oeste. Na semifinal da Conferência Oeste, o Lakers passou e acabou pegando o Houston Rockets com o seu small ball de Westbrook, Harden, PJ Tucker e o Eric Gordon. E mais uma vez, assim como aconteceu no primeiro round contra o Portland, o Lakers acabou contra o Houston permitindo a primeira vitória no jogo 1 do Houston e depois o Lakers acabou ganhando 4 jogos seguidos. O small ball do Houston acabou não dando certo contra o Lakers, que tem um time de uma estatura maior e tem um outro jogador ali que mata as bolas de 3 e o que aconteceu com o Houston é que as bolas não estavam caindo. O Harden jogou bem a maioria dos jogos, mas o Westbrook acabou não sendo aquela segunda unidade ali que contribuía para o protagonismo do time e acabou que o Lakers passou de 4-1. E a final da Conferência Oeste foi contra o Denver Nuggets, que foi uma das séries mais lindas que eu já vi, foi muito lindo e bonito de ver o basquete que foram jogado pelas duas equipes. O Denver e o próprio Lakers. O Denver, um time super guerreiro, que tinha virado 2-3-1 no primeiro round na semifinal da conferência contra o próprio Utah Jazz e contra o Los Angeles Clippers, que todo mundo achava que o Clippers ia chegar na final e tudo mais. O Denver acabou ganhando e com o Jokic e o Murray, que jogaram demais todos os playoffs, né? Toda essa temporada na bolha e a temporada em si de 2020. Apresentaram um basquete, principalmente nesses playoffs, lindo de se assistir. Só que acabou que o Lakers abriu 2-1 na série,
o que deu até um medo ali se o Denver ia empatar ou não ia empatar, mas no final o Lakers aí acabou fechando a série em mais um 4-1. O Lakers chega à final da NBA fechando 3-3-1. Primeiro round Portland, semifinal da Conferência Houston e final da Conferência Oeste contra o Denver. E agora vamos ver como vai ser ali com o Miami. Agora vamos falar do Miami Heat, o time que eu sou torcedor. A gente vai começar falando do final ali da temporada regular. O Miami entrou para esses 8 jogos aí para fechar a temporada regular na 4ª posição da Conferência Leste, em um time, um mix ali, né, da maioria de jogadores mais novos, mais um ou outro jogador mais experiente, como o próprio Iguodala, o Crowder, o Butler também, e até o Udonis Haslem, que é um jogador de há muito tempo ali do Miami, um jogador que está há muitos anos. E também uma mudança na própria armação do time para essa bolha. Antes o armador titular era o novato Kendrick Nunn, e aí teve uma mudança para o Goran Dragic, que acabou indo muito bem até agora e foi uma surpresa positiva aí para o próprio retorno, né, do Miami. O Miami, assim como o Lakers, coincidentemente acabou ganhando só 3 jogos dos 8 que foram disputados aí para fechar essa classificação para os playoffs. O Miami acabou ganhando do Pacers, do Denver e do Boston Celtics, e ele acabou caindo de posição. Ele começou em 4º e ele acabou se classificando na 5ª posição da Conferência Leste. No primeiro round dos playoffs, o Miami acabou pegando o Indiana Pacers, do Oladipo, que não ia para a bolha, mas no fim acabou indo para a armação ali do time do Pacers, e da surpresa, uma das surpresas na bolha aí da Disney, que foi o TJ Warren, um jogador que não tinha jogado tão bem assim a temporada até a parada lá em março, por conta do Covid e tudo mais. E ele acabou jogando muito bem esses 8 jogos, com alguns jogos aí de 50, 30, 40 pontos. Mas apesar do TJ Warren ter jogado até alguns jogos bons aí nessa série contra o Miami, acabou que foi meio que uma varrida. O Miami fechou 4-0 e passou aí para a semifinal da Conferência Leste. Na semifinal da Conferência Leste, o Miami acabou enfrentando aí, já foi o primeiro grande desafio do Miami. Ele pegou o melhor aproveitamento da Conferência Leste, que foi o time do Milwaukee Bucks, o time do MVP. No final acabou sendo dado o prêmio de MVP da temporada e de melhor jogador de defesa pro Antetokounmpo. Então Miami pegou o Bucks, um time que estava entre os favoritos aí para conquistar o título da NBA. O Bucks do lado leste muito forte e o Clippers e o Lakers do lado oeste muito forte também. Mas, assim como as análises aí traziam pra gente, esse time do Miami era um time com um matchup ali perfeito pro Miami contra o Bucks, porque o Miami tem um time de bons chutadores, já o time do Bucks tem um melhor jogador de defesa que ganhou o prêmio da temporada, que é o Antetokounmpo. Também tinha o Lopes ali que trazia esse volume pro garrafão e um pouquinho ali do Chris Middleton. Então o Miami, por chutar melhor, acabava tendo essa vantagem. E na defesa, a defesa em zona do Miami com o Adebayo acabou dando certo. Tanto acabou abrindo 3-0 nessa série, quase foi uma varrida de 4-0, mas o Bucks acabou ganhando esse 4º jogo e ficou 3-1. Só que aí depois o Miami fechou a série e terminou 4-1, indo aí para a final da Conferência Leste. E a final da Conferência Leste foi entre Miami e Boston Celtics, que acabou ontem, dia 27 de setembro, com a vitória do Miami aí de 4-2. O Miami chegou a abrir 2-1 na série, depois o Boston acabou encostando num 3-2, mas aí ontem o Miami acabou vencendo o jogo, fechando 4-2, indo para a final da NBA. Uma série também, assim como a final da Conferência Oeste, que foi entre Denver e Lakers, essa final da Conferência Leste entre Boston e Miami foi linda de se ver, jogos muito bons, os dois times muito bons, muito parecidos, né? Muito iguais, muito disputados, tanto que eu achava que ia até para jogo 7, de tão pareio que era esses dois times. O quarteto Celta é incrível, do Marcus Smart, do Jaylen Brown, do Kemba Walker e do Jason Tatum, que jogou demais esses playoffs. Na verdade, todos os jogos ali na bolha da Disney, o Jason Tatum, em geral, foi muito bem, só que acabou que o Miami acabou tendo performances melhores ali nos jogos, acabou aproveitando, mas apesar de vacilar bastante, principalmente na defesa, essa defesa em zona do Miami, mas o Miami acabou passando e indo para a final. Além do que tivemos nessa série contra o Boston, um jogo incrível do Tyler Hero,
um novato aí, com 37 pontos, batendo o recorde da franquia do Miami. O novato com o maior ponto em um jogo de playoffs, inclusive ele passou o recorde que era da lenda aí do Miami Heat, né, que é o do Dwyane Wade. Agora a gente já sabe como foram as trajetórias aí dos dois times até a final da NBA 2020. Agora vamos falar sobre esse confronto entre Lakers e Miami Heat, que começa depois de amanhã, no dia 30 de setembro, o jogo 1. E o LeBron James, que tá no Lakers, vai enfrentar o seu ex-time, que é o Miami Heat. Na verdade, o LeBron acabou passando pelo Cleveland antes de ir pro Lakers, mas o Miami Heat foi o time que o LeBron ganhou seus 2 primeiros títulos na NBA. Inclusive, lá no The Decision, que foi o anúncio do LeBron em 2010, que ele sairia do Cleveland Cavaliers e ele estaria indo para South Beach. Na verdade, que ele estava se mudando para o time do Miami Heat junto com o Chris Bosh para fechar o Big Three ali com o Dwyane Wade. O Miami chegou naquela época a 4 finais seguidas entre 2011 e 2014. O LeBron, o time do Miami Heat, foram campeões no ano de 2012 contra o OKC e no ano de 2013 contra o Spurs. Em 2014, o LeBron acabou anunciando a sua volta, na verdade, para o time do Cleveland. Ele sempre teve isso de dar um título. O Cleveland não tinha um título da NBA ainda e ele queria dar esse título para o Cleveland. Ele acabou voltando, chegando a outras 4 finais seguidas, totalizando 8 finais seguidas o LeBron na NBA. O Cleveland acabou sendo campeão, o LeBron conseguiu dar esse título no ano de 2016, que inclusive foi uma virada na final de 3-1 para o Golden State Warriors. O Cleveland acabou virando para a cota 3. Um ano que foi o ano de despedida do Kobe Bryant da NBA, o ano de aposentadoria dele da 20ª temporada, e o ano que o Golden State Warriors fechou a melhor campanha da temporada regular da NBA dos 82 jogos. Eles fecharam 73 vitórias e 9 derrotas. E os outros 3 confrontos entre Cleveland e Golden State entre 2015 e 2018, o LeBron acabou perdendo, o Cavs acabou perdendo e o Golden State acabou ganhando os outros 3. Nessa época aí do Miami, o legal desse confronto da final entre Miami e Lakers, Miami e LeBron, foi na época lá, nos 4 anos que o LeBron jogou no Miami, o LeBron, obviamente, um jogador muito mais novo, tinha uma polêmica do LeBron tirar a autoridade de técnico do Spoelstra. Por que isso acontecia? Porque em muitos momentos dos 4 anos, principalmente nos playoffs, o LeBron acabava chamando os jogadores ali para chamar jogadas, combinar, conversar, que seria, na verdade, o papel do técnico. Os jogadores fazem isso, é até comum, mas o LeBron fazia muito. Então o LeBron acabava tirando um pouco a própria autoridade ali do Spoelstra, que na época era um técnico jovem também. Então vai ser muito legal ver os dois agora. Meio que eu acredito, né, como torcedor do Miami, como fanzaço do LeBron também, eu acredito que não tem essa rixa entre os dois, não parece ter uma rixa entre os dois ali. Muitos locais eu vi agora falar, agora vai ser a redenção do Spoelstra se ele ganhar do LeBron, para provar que ele era um técnico muito bom. Acho que nem tem essa rixa entre os dois, acho que na época ali é que a gente ainda não sabe muito de bastidores, né? Porque os dois, o Spoelstra ainda tá atuando como técnico, o LeBron como jogador, então a gente não sabe muitos bastidores, né? Algumas histórias. Mas eu acredito que nem tinha muito essa rixa, não. Acredito que eles acabaram combinando o jogo ali pro melhor do Miami Heat, o melhor deles, porque se eles fossem campeão, era interessante pros dois, pro técnico e pro jogador do LeBron, sem dúvida. E o LeBron James chega à sua 10ª final da NBA, a primeira foi lá em 2007, que ele tava no Cleveland, foi contra o Spurs, que acabou perdendo o time do Tim Duncan, Ginobili, Tony Parker e companhia. Depois foram as 8 seguidas que eu comentei, de 2011 até 2018, 4 com Miami, 4 com Cleveland, e agora a final contra o Miami Heat, que o LeBron tá no próprio Lakers, ou seja, na década de 2010, vamos dizer assim, o LeBron chegou a 9 finais, e eles, toda vez que foi para os playoffs, que o time que ele estava se classificou para os playoffs, ele foi para a final. Só no ano de 2019 que como o LeBron mudou para o Lakers nesse ano, e a intenção do LeBron era reformular o time, remontar, o time estava todo desconstruído, todo meio que bagunçado. Então o Lakers acabou, como foi um ano de reconstrução, o Lakers acabou nem se classificando para os playoffs. Então, toda vez que LeBron James, na década de 2010,
Toda vez que o LeBron James está no playoffs, ele chega na final. E do outro lado, a gente tem o Miami Heat, que foi um time que totalmente desacreditado. Eu, como torcedor do Miami, não apostei que o Miami chegaria na final. Eu achei que ele ia chegar ali no segundo round, ou seja, na semifinal da Conferência Leste, mas eu achei que ele ia cair pro Bucks. Pô, o Bucks estava com a melhor performance aí na temporada regular da NBA. Eu achei mesmo que o Bucks ia passar, mas ainda bem que eu estava errado, e o Miami acabou chegando na final, e um time que foi ganhando muita confiança, mesmo com jogadores jovens, eles acabaram demonstrando, dando retorno, mesmo com algumas variações, mas em geral um time surpreendeu, acabou surpreendendo todo mundo. Um pouco na questão do jogo da final, o que eu acho para esse jogo entre Lakers, para essa série na verdade, né, entre Lakers e Miami Heat. Eu acredito na parte do Miami, as bolas de 3 do Miami tem que funcionar, porque o garrafão do Lakers é muito bom e muito alto e com um corpo robusto ali. Provavelmente o Vogel vai colocar o Howard com Anthony Davis mais LeBron. Então a bola do perímetro de 3 ali, até de média distância, tem que cair na série para o Miami ter uma esperança. Na defesa, o Miami não pode usar a defesa 3-2, que inclusive nem deu certo contra o Boston. O Brad Stevens acabou pegando essa defesa do Miami, um buraco ali no meio, e colocou seus jogadores para baterem para dentro, e o Theis, que é o pivô do Boston, até para fazer alguns ganchos e sofrer faltas. Então o Miami não pode fazer essa defesa 3-2, sem dúvida. Então, o que eu pensei, talvez uma defesa 2-1-2, que vai dar uma bloqueada nesse meio do garrafão, e variando essa defesa com uma defesa individual. Por quê? No LeBron James e até no Anthony Davis, mas mais no LeBron, como o LeBron tá armando ali muitas vezes o jogo do Lakers, você tem que dobrar a marcação no LeBron. Não dá para deixar, por exemplo, o LeBron 1 contra 1 com o Dragic, com o Tyler Herro ou contra o Duncan Robinson. Não tem como. E do Lakers, obviamente, colocar o Dwight Howard ali gigante. É lógico que o Dwight Howard tem que se controlar para não ficar fazendo muitas faltas, igual alguns jogos na série contra o Denver ele acabou fazendo. O AD e o LeBron, e aí ficar variando, né? Aí o KCP tá matando bolas de 3, então é uma alternativa. Quando o Lakers ir pro ataque, bater para dentro e acabar não conseguindo finalizar, tem o KCP que até tá acertando algumas bolas aí, tá mandando bem. O problema é o Danny Green. Já em algumas séries já ele não tá matando bola de 3, como ele vinha matando há alguns anos, não tá rolando. O Rondo não é um chutador quando ele entra no jogo, e o Kuzma também não tá vindo bem. Então o Lakers vai ter que trabalhar aí com principalmente o Kuzma e o Rondo. O Caruso entra algumas vezes ali para compor o time, mas eu diria ali mais com o Kuzma e com o Rondo mesmo na parte ofensiva, porque o KCP tá vindo bem. E na parte defensiva do Lakers é colocar os 3 ali para fechar o garrafão, tentar lutar contra o Adebayo, que provavelmente vai bater neles. O Miami também é outra coisa que eu não comentei. O Miami pode trazer o Iguodala para esse jogo. Lembrando que em 2015, a final de Cleveland e Golden State Warriors, que o Cleveland do LeBron acabou perdendo para o Golden State foi campeão, o Iguodala foi o MVP das finais. E por quê? Porque ele marcou muito bem o LeBron. Ele não parou o LeBron, não foi com a defesa do Iguodala, o LeBron fez 10 pontos por jogo. Não, o LeBron fazia muito pontos por jogo, mas ele não fazia mais pela defesa do Iguodala. Então pode ser uma alternativa o Miami também vir com um time, talvez até titular, compondo, dando mais essa altura para o time e corpo também, força física, para meio que parar o LeBron, que inclusive o Iguodala jogou muito bem no jogo ontem, dia 27 de setembro, que foi o jogo que fechou essa série da final da Conferência Leste. O Miami contra o Boston acabou passando aí. Iguodala ficou com 100% quase ali de aproveitamento de arremessos, e como ele tem uma defesa muito boa. Mas agora, dando a minha opinião final após esses comentários, eu mesmo com todas as questões do Miami que a gente falou aqui, eu acredito que o Lakers vai ser campeão, acredito que o Miami não, mesmo com esses ajustes, não vai chegar. Acredito que o Lakers vai ser campeão com um 4-1, acredito que o Miami vai tirar só um jogo ali do Lakers, e eu acredito ainda que esse jogo deva ser o jogo 3. O Lakers abre a 2-0 e no jogo 3 ali o Miami faz 2-1, depois o Lakers manda mais 2 seguidas para fechar, né? O Lakers já passou 4-1 as outras 3 fases, já fecha
o campeonato aí, o título, com um outro 4-1. E vai ser lindo de ver, né? Apesar de eu ser torcedor do Miami, querer que o Miami seja campeão, mas eu vou ser torcedor do Miami a vida inteira e o LeBron daqui a pouco aposenta. E o contexto também, né? O LeBron saiu do Cleveland, foi montar essa grande franquia, né? A segunda franquia com mais títulos da NBA, com 16, o Boston com 17. O Lakers é a franquia, inclusive, com mais aparições em finais da NBA. Então foi lindo ver o LeBron sair, montar esse time. Infelizmente, nesse ano de 2020, aconteceu num acidente de helicóptero a morte do Kobe Bryant, uma lenda aí do basquete. Jogou todas as 20 temporadas no próprio Lakers e da sua filha também, a Didi. Então vai ser muito o contexto, né? Bonito, tudo que o LeBron fez, tudo que ele fez pelo Lakers e também para homenagear o próprio Kobe Bryant e a sua filha com o título dessa temporada, que um dos marcos, infelizmente, foi a morte dele. Então é isso, galera. Dê um like se gostou do vídeo, se inscreva no canal Rebodank se não for inscrito, deixa um comentário aqui embaixo se gostou, se não gostou do vídeo, se acredita também que o Lakers vai ser campeão, o que acha dessas minhas opiniões aí da defesa, do ataque de cada time, e siga também o canal Rebodank nas outras redes sociais, no Instagram, o podcast no Spotify, o Twitter, o TikTok. Eu vou deixar aqui na descrição do vídeo todos os links lá. Então é isso, valeu, falou!